Meus amores, olha só, sai Campos Salles, né, aquele que arquitetou esses mecanismos de dominação, e entra Rodrigues Alves. Na verdade, eu acho que mais famoso que Rodrigues Alves, na verdade, é o prefeito na época do Rio de Janeiro, que não era eleito, era nomeado pelo presidente Pereira Passos, por causa das reformas urbanas do Rio de Janeiro. Mas vê se você percebeu o que eu escrevi no quadro. Percebeu? Tá olhando aqui? Olha só, ó, vem comigo, ó, olha só, vem comigo. Eu não escrevi reformas no Rio de Janeiro, eu escrevi reformas urbanas, porque, na verdade, com a proclamação da República, a intenção dos presidentes, na verdade, é transformar o Rio de Janeiro, primeiro, ou seja, numa cidade modelo, uma cidade bonita. A questão é que não é só o Rio de Janeiro que vai passar por transformações urbanísticas. Várias cidades vão passar por transformações, como Salvador, por exemplo, e algumas cidades vão ser criadas, totalmente planejadas, se você não sabe, como, por exemplo, BH, Belo Horizonte. No começo do século XX, BH é uma cidade planejada nesse mesmo momento. Agora, é importante você lembrar que para o vestibular sempre cai isso. Todas essas reformas urbanas e as cidades que vão ser criadas, planejadas, existem alguns princípios que vão nortear essas reformas ou as construções dessa cidade. Primeiramente, olha só, é o saneamento. Não se esqueça que o Rio de Janeiro é uma das cidades onde mais havia doenças, talvez, no mundo. Eu sempre conto em sala de aula, e contei na semana passada, alguns navios ingleses e americanos, eles não paravam no Rio de Janeiro com medo de adquirir doenças. Inclusive, havia uma empresa de Nova York que fazia Nova York e Buenos Aires. E numa das passagens, eles chegaram a colocar: não vamos parar no Rio de Janeiro. Porque se parasse, os americanos não queriam vir a Buenos Aires, tá certo? Em virtude da grande quantidade de doenças, como malária, sarampo, que continua presente, infelizmente, no Brasil, no Rio de Janeiro. E só abrindo um parênteses, sarampo é uma doença perigosa. Nós temos falado muito do Covid, mas é importante também falar do sarampo, muito presente. Meus amores, até peste negra, até peste bubônica você tinha no Rio de Janeiro. Aquela mesma da Idade Média, né, que criava aqueles bulbos, deixava a pele escura. Peste negra, você tinha no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade suja, poluída, e vai passar por essa transformação. Uma cidade cheia de ratos. Então busca-se sanear essa cidade, destruindo casebres, os cortiços. Procura se modernizar com a construção de avenidas, prédios, praças, e também embelezar. Já já, eu e Beto, que estamos aqui, vamos abrir um parênteses e vamos mostrar várias imagens dessa reforma, fechou? Vai ser a parte 3 da nossa aula. Segura um pouquinho aí. As fotos são lindíssimas. Nunca visto na história. Segura aí, olha só. Meus amores, Pereira Passos, então, é importante. Só para lembrar também o seguinte: 1903 é um período que tem um tratado muito importante, que você não pode esquecer, que é o Tratado de Petrópolis. Nós já falamos em sala de aula, mas vamos repetir. Nesse momento aqui, além do café que está bombando, você tem alguns produtos menores, como o cacau no sul da Bahia, como a borracha, né, o látex na Amazônia, tá certo? São produtos menores, mas também importantes. E na Amazônia, a produção, a exploração do látex está explodindo. E numa região que até aquele momento pertencia à Bolívia, que é o Acre. Brasileiros foram migrando para lá, foram se apossando da região, e revoltas e conflitos entre brasileiros no Acre e o governo da Bolívia, esses conflitos começaram a acontecer. Nesse momento, o governo brasileiro de Rodrigues Alves negocia um acordo. Esse acordo foi negociado aonde? Em Petrópolis. Além do presidente, você tem uma pessoa muito importante na negociação de dois tratados, tanto de Petrópolis como o Tratado de Palmas, lá em 1890, Palmas, uma região disputada por a Argentina e o Brasil, aonde hoje é o Paraná. Rio Branco foi uma pessoa importante, daí vem a Avenida Rio Branco. Foi importante nessa negociação, tá certo? Um jurista famosíssimo, importantíssimo. Beleza, meus amores? Outro jurista importante, você não pode esquecer, Joaquim Nabuco. Isso, dentre outros importantes, tá certo? Joaquim Nabuco, na verdade, para quem não sabe, foi o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos, lá em Washington. A nossa embaixada americana foi criada em 1905. E de 1905 a 1907,
o nosso embaixador foi Joaquim Nabuco, um homem extremamente culto, um homem que chega a ficar arrepiado agora, um homem que lutou pela abolição, e não só pela abolição, mas pela emancipação do negro. Ele queria não só que o negro ficasse livre, mas ele queria que esse negro fosse inserido na sociedade, que ele adquirisse educação e terra, o que infelizmente não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Tá bom, meus amores? O tratado então é feito, o Acre passa para o Brasil, em troca o Brasil faz o quê? O Brasil então indeniza a Bolívia com alguns milhões de libras esterlina, cede a Bolívia um pedacinho do Mato Grosso, tá claro, meus amores? E aí o Brasil fica com o Acre e agora vem o mais importante, sempre cai no vestibular. E não só cai no vestibular, mas já foi tema de escola de samba. O governo brasileiro se compromete a construir uma ferrovia que vai ligar o Acre até o extremo norte, passando pela Amazônia até o oceano. Beleza, meus amores? Que é a Madeira Mamoré, também chamada de Ferrovia da Morte. Grande parte dos trabalhadores morreram de malária, dizimou os trabalhadores dessa ferrovia. Tá bom, meus amores? Isso é importante. Ó, revolta da vacina, Canudos, nós já vimos. Betinho que tá ali, já vai fazer a revisão com vocês. Ele tá ali ansioso para vir para cá. Segura aí, Beto. Já você vem para cá. Ele tá doidinho para pegar esse piloto aqui, ó. Sai Rodrigues Alves, entra Afonso Pena. Governou pouco tempo, né? 3 anos, morreu. Ele morreu aqui, ó. Ele morreu, cadê? Botei onde aqui, ó. Afonso Pena morreu em 1909, tá bom? É um momento importante, é o convênio de Taubaté, 1906, que nós também já vimos em sala de aula. Só para lembrar, governadores, ó, Rio de Janeiro, só lembrar, São Paulo e Minas Gerais vão se reunir em Taubaté para discutir sobre o que estava acontecendo naquele momento com a economia cafeeira e o que estava acontecendo. Só para te contar, que você vai ficar um pouco assustado. A demanda mundial, o que é demanda mundial? O mundo inteiro precisava ou comprava quantas toneladas de café? Em média, 10 milhões de sacas de café. Isso era a demanda mundial, entendeu? O mundo inteiro comprava, em média, 10 milhões de sacas de café. Em 1905, o Brasil sozinho produziu 15 milhões de sacas de café. E a estimativa para 1906 e 1907 era que o Brasil sozinho produzisse 30 milhões de sacas de café. Você consegue imaginar as consequências disso? O preço do café, ele na verdade vinha despencando e ele ia despencar, mas muito mais. E aí esses governadores se reúnem em Taubaté e apresenta para o governo federal uma proposta, ou seja, de defesa dos cafeicultores, de valorização desse café. E aí, é importante lembrar, o Congresso Nacional, meus amores, tem uma questão que fala que a partir desse momento, o governo federal passa a comprar café. Muitos livros, eles abordam que só comprava café Rio, São Paulo e Minas. Não, os estados Rio, São Paulo e Minas e também o governo federal já passa a comprar. É importante você lembrar que quem aprova, tá certo? Essas leis é o governo federal, onde o governo passa a comprar o excedente de café para garantir o lucro dos fazendeiros. Mas também nesse acordo existe lá uma cláusula dizendo o seguinte: os cafeicultores se comprometiam a não expandir, não aumentar a produção. Você acha que isso aconteceu? Fala para mim. Se o governo vai comprar o excedente, você acha que os fazendeiros vão parar? Vão ficar segurando a produção? É óbvio que não. E também criou um imposto para cada saca de café exportado. Imposto esse que, somado ao empréstimo obtido no exterior, imposto por cada saco exportado, somado ao empréstimo obtido no exterior, isso seria usado para comprar o café. Beleza? Só para lembrar, é o governo brasileiro, no nível estadual e no nível federal, defendendo os cafeicultores. Fechou? Lembrou disso aí, meus amores? Tá bom? Então, olha só, morre Afonso Pena e assume Nilo Peçanha. Vai governar pouquinho e quando ele sai em 1910, você vai ter um probleminha aí. Você vai ter uma certa crise. Que crise é esta? Olha só, meus amores, de um lado se apresenta como candidato Hermes da Fonseca. Quem era Hermes da Fonseca? Militar, marechal gaúcho, beleza? Do Rio Grande do Sul, militar. E de outro lado, apresenta quem? Rui Barbosa. Só que Rui Barbosa, ele é baiano.
Jurídico também, ele é civil, fechou? Então, de um lado você vai ter o militar Hermes da Fonseca e de outro lado você vai ter um civil. Quem é este civil? Na verdade, Rui Barbosa. Beleza, meus amores? Você não pode esquecer isso. Rui Barbosa. Fechou? E aí acontece o seguinte, de um lado você tem Rui Barbosa, que tem o apoio de São Paulo. E por que São Paulo, então, busca o apoio de Rui Barbosa? Porque ele é do Nordeste. A intenção é conseguir o apoio do Nordeste brasileiro, entendeu? E quem apoia, então, Hermes da Fonseca, esse militar. Beleza, meus amores? Então, quem apoia é Hermes da Fonseca. Beleza? Aqui você tem apoio do Rio Grande do Sul. Tá claro, meus amores? Ele tem apoio também de Nilo Peçanha. E nesse momento aqui, de um lado militar, de outro lado civil. Por isso chama-se campanha civilista. Porque o Rui Barbosa, ele tentou convencer a população a votar em um civil, para que não voltasse um governo militar, fechou? Um governo mais centralizador, mais autoritário. E nesta campanha, de um lado, civil, ou seja, Rui Barbosa civil, isso vai gerar campanha civilista. Quem ganha é Hermes da Fonseca. Só que tem um porém. Só lembrar que Hermes da Fonseca, então, tem apoio do Sul e de Nilo Peçanha. Ou seja, também de Minas. E agora você tem um problema. Hermes da Fonseca ganhou. Beleza. Pensa comigo. Dá uma paradinha. Qual é o problema que vai acontecer? Pensa comigo. Ele é militar, não teve apoio de São Paulo, o Estado economicamente e politicamente mais forte do país. O que aconteceu? Antes que ele chegasse ao poder, como é que eram as alianças entre São Paulo e os governadores? Lembra da política dos governadores? Lembra da aliança entre o presidente e os diversos governadores? A maior parte dos governadores, nesse momento, apoiava quem? Ou seja, apoiava Rui Barbosa ou apoiava Hermes da Fonseca? Você já percebeu que a maior parte dos governadores do Brasil inteiro, na campanha, apoiou quem? Rui Barbosa. Então, quando o Hermes da Fonseca assume o poder, ele tem um problema. Qual o problema? Em diversos estados, existem lá governadores, ou seja, existem lá elites, existem lá oligarquias que não apoiam Hermes da Fonseca, que apoiava São Paulo. Então, o que Hermes da Fonseca precisa fazer? Ou melhor, o que ele faz para poder governar? Simples. Ele simplesmente vai lá e começa a tirar essas oligarquias do poder. Começa a trocar esses governadores que eram de oposição a ele. Por exemplo, ele vai intervir em diversos estados. Ele vai intervir em Pernambuco, ele vai intervir na Bahia, ele vai intervir em Sergipe, ele vai intervir em diversos estados. Então, essas intervenções militares de Hermes da Fonseca em diversos estados para trocar as oligarquias, tirar aquelas que apoiavam São Paulo e colocar aquela que apoiava ele, vamos chamar de quê, meus amores? Aqui, ó, de política das salvações. Meus amores, olha só, onde que a política das salvações, ela encontrou uma resistência maior, ou seja, onde que ela foi mais presente? Foi no Ceará. No Ceará você tinha duas famílias muito poderosas, a família Accioli e a família do Coronel Rabelo. E lá deu meme. Qual foi o meme que deu? Porque a família Accioli estava no poder. E aí, o Hermes da Fonseca retira a família Accioli para colocar a família Rabelo, gerando na região um conflito. Porque a família Accioli tinha, ou seja, a sua clientela, os seus apoiadores, a família Rabelo também. Mas interessante é o seguinte, a família Accioli, que foi retirada do poder, tinha, na verdade, como... tinha uma pessoa que o apoiava, muito conhecida na região, que você também conhece, hoje conhecida nacionalmente, o famoso Padre Cícero. É isso aí que você ouviu, Padre Cícero, que do púlpito da sua igreja ou das igrejas que ele pregava, ele consegue reunir um verdadeiro exército para retomar a cidade de Juazeiro. E conseguem. É a famosa sedição ou revolta de Juazeiro. Você percebe aí a política extremamente entrelaçada com a religião no Nordeste brasileiro. E se você me permite abrir um parênteses, política e religião entrelaçada no Brasil de ontem,
de hoje e a gente não sabe até quando vai ser. Beleza, meus amores? Ó, Shibata e Contestado, segura aí. Betinho já vai dar um show e vai revisar com vocês. Fechou?